Olá, seja bem-vindo. Esta aqui é a lição da Escola Sabatina do Distrito do Parque Araribá. A gente tem tentado fazer uma gravação diferente. Esse aqui é o segundo dia, nós estamos na lição número 3, mas a ideia é que você possa aprender um pouquinho mais sobre a lição da Escola Sabatina. E essa é a nossa ideia, que você realmente seja sempre ativo, participando. E se você, por acaso, ainda não faz parte da lição da Escola Sabatina, eu queria que você aí tivesse seu material para você também estudar. Eu tenho sempre uma dica, eu quero ir contar essa daqui para você. Ó. Eu tenho a minha lição da Escola Sabatina, ela tá bem aqui, e eu uso ela sempre no meu celular. Eu gosto de usar ela assim, tem gente que usa ela também no papel, e tá tudo normal. Se você tiver ela, vai ser muito importante. Esse aplicativo que eu uso é o aplicativo da divisão, ou melhor, da Associação Geral, ou seja, o órgão máximo da Igreja Adventista, e eles liberam pra gente de graça a lição da Escola Sabatina. É só você baixar ali Escola Sabatina, procura um, se eu não me engano, o desenvolvedor chama-se Advent 7, que quer dizer Adventista 7, né? Advent 7, é só você baixar lá que vai ser bem legal. Hoje eu tenho 3 amigos aqui, nos estão nos acompanhando, que legal, cada um de uma das igrejas do distrito. Eu vou apresentar primeiro o Eli, que está aqui junto com a gente. O Eli ainda não participou, mas ainda bem que você chegou, viu, Eli? Que legal, vai ser bênção você participar junto com a gente. Eli, conta pra gente o que é que você faz na igreja do Parque Araribá e, por favor, manda um abraço para eles também. Olá a todos, é muito bom estar aqui nessa classe, né? Uma classe que está começando com um tema importante. Eu, na igreja, eu sou ancião e eu trabalho com evangelismo. Todo domingo na igreja nós temos um evangelismo. Estamos lá no Parque Araribá fazendo um evangelismo com o livro Mistério da Profecia. Se você tiver oportunidade, pode ir lá assistir com a gente. Ou assistir online, né? A igreja do Parque Araribá, nosso distrito, é a única que faz a transmissão hoje. Então você pode encontrar também no YouTube, você procura lá por Parque Araribá, IASD, ou Igreja Adventista, Parque Araribá. Vai ser bem legal você participar junto com a gente. Irmão Manuel tá aqui com a gente de novo. O irmão Manuel, ele é o nosso diretor lá do Jardim Catanduva. Do que, hein, Manuel? Conta aí pra gente. Sou o diretor da Escola Sabatina. Tudo bem, igreja? Estamos aqui mais uma vez, né, na classe dos professores, para dar nossa contribuição para a palavra. Tá? Muito bom. Pode falar, pode falar. Ia falar mais alguma coisa? Agora o Fábio já entrou, né? Vamos. Pronto, agora apresenta o seu amigo Fábio que está aqui com a gente. O Fábio do Jardim Ingá. Esses são os 2 jardins que a gente tem aqui, né? Fabião, o que você faz ali na igreja do Ingá? Conta pra gente. Bom, atualmente nós estamos ali atuando como diretor, né, da Escola Sabatina, sendo aí um motivador, né, através do Espírito Santo de Deus, para que, como disse da outra vez, motivar os irmãos para que 100% estejamos crescendo na graça, no conhecimento de Jesus, e nos preparando com esse maná, né, especial, que é a lição, a cada semana, para nos fortalecer na caminhada e na jornada espiritual. Glória a Deus, obrigado aí porque vocês estão participando. Deus seja louvado por cada um de vocês. Um grande abraço para cada membro que vai assistir esse material, como lição da classe dos professores, ou seja, para se preparar para a lição da Escola Sabatina, ou então você que está aqui assistindo junto com a gente, como lição da Escola Sabatina mesmo. Seja muito bem-vindo. O meu convite para você é que nós estejamos juntos aqui, sempre louvando a Deus, tá bom? Eu vou começar pedindo para um de vocês aí, eu vou esperar o voluntário, qualquer um, que vocês leiam João no capítulo 12, no verso 35. É um tal de verso para memorizar. Ah, espera aí, eu estava quase esquecendo. Tá faltando uma coisa que a gente nunca pode deixar de fazer antes de ler a palavra de Deus. O que é? Oração. Irmão Eli, começa orando pra gente, por favor. Ok, vamos falar com Deus então. Feche seus olhos. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando um pouco mais da tua palavra. Que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou os profetas, possa nos inspirar a entender tua palavra nesse momento. São bênçãos que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Eli, aproveita que você já começou orando aí, já lê pra gente esse tal de verso para memorizar, ou o verso áureo da lição, por favor. São João 12, 35. Ele diz assim: Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai.
Você já ficou numa situação de escuro, tão escuro, mas tão escuro que você não sabia para onde ir? A gente, não sei você, Então, vai. pastor, Pode falar. eu queria contar uma experiência rapidinho aqui. Eu Conta. fui em 93, quando eu conheci minha esposa, nós estávamos fazendo curso de desbravadores, líderes desbravadores. Nós Uhum. fomos conhecer o Petar, não sei se vocês conhecem o Petar, um lugar fantástico, ali Muito legal. próximo à Caverna do Diabo. Uhum. E nós conhecemos lá e nós estávamos numa caverna no fundo, lá no fundo. E todo mundo apagou os faroletes, apagou as lanternas, estava tudo escuro. E a pessoa, o líder, acendeu um palito de fósforo. Aquele palito de fósforo acendeu toda a caverna. Parecia assim, uma coisa assim, mágica, incrível. Mas ali onde tem luz, não tem trevas, né? Isso é muito interessante, né? Eu ia contar realmente uma história como essa, que eu também no Petar, em uma das cavernas lá, o nosso guia pediu pra gente apagasse tudo e tentasse ouvir as coisas em volta. Qualquer respiração sua, aquilo parece, sabe, super maior, você sente aquilo como se estivesse com uma pessoa do lado, como se estivesse em cima de você, tentando, porque a gente tem medo do escuro, e o escuro realmente é uma coisa estranha pra gente, né? Eu tenho um amigo diretor de escola que ele falava assim, nascemos para ser filhos da luz. Acende a luz aí, galera, acende a luz aí. Aí ele mandava você acender as luzes das salas, as luzes dos corredores, dos pátios e tal. E eu achava muito legal essa visão, nós somos filhos da luz. Só que... Olhando Pode falar, Manuel. no verso para memorizar que ele falou agora, a Uhum. ilustração ao lado, não sei se vocês perceberam, é uma pessoa andando no escuro, né? E usou a Bíblia, a palavra do Senhor, para iluminar o caminho. E logo na frente tem um sacrifício, não sei se vocês viram. Eu achei Sim. incrível isso aí. Então falou tudo. A lição inteira foi resumida aqui. Uhum. Olha que incrível. Isso é muito legal, né? Quando a gente já no começo tem já um lampejo, assim, quase um spoiler do que a gente vai ouvir ali na frente. O povo de Deus sofreu muito, não foi? Quando a gente pensa um pouquinho sobre o que aconteceu com as pessoas que estavam ali tentando seguir o caminho de Jesus, principalmente nos primeiros anos, a gente percebe que eles foram torturados, perseguidos, muitos deles foram julgados como castigo, né, para serem mortos por animais e tal. Você se lembra de cenas como essas, né, que foram bastante pesadas. Só que mesmo em meio a tanta destruição e tanta coisa ruim que apareceu, Deus ainda assim continua dizendo pra gente que Ele está sempre por perto, cuidando da gente. Que tipo de sentimento você consegue aí puxar, hein, Fábio? Acho que você que não falou ainda, quando você vê pessoas sofrendo, mas mesmo assim confiando no Senhor, o que você entende? Bom, a gente vê ao longo da lição que a lição vai falar que o diabo mudou a estratégia, né? Dentro do contexto que você falou sobre a perseguição, quanto mais o sangue dos cristãos era derramado, era como mato, grama que proliferava, crescia, ia proliferando, ia se espalhando, a mensagem crescendo, Adubo, e né? a igreja ia crescendo, a mensagem foi se desenvolvendo, e aí ele decidiu fazer uma misturas aí, batizando pessoas com costume pagãos dentro do cristianismo, usando outra estratégia, porque ele via que matando, torturando, e isso não estava surtindo tanto efeito, né? A igreja vinha crescendo muito. Exato, na lição de domingo a gente já começa falando um pouquinho sobre esse engano sutil, né? Essa forma de tentar deturpar a palavra, que são as concessões, né? As concessões, a estratégia sutil de Satanás. E quando eu começo a entender um pouquinho sobre esse tipo de mudança dele, o que a gente enxerga? Eli, Manuel, que mudança foi essa? Ele parou de maltratar e começou a mudar de outro jeito. Na verdade, foi assim, pastor. O diabo, Satanás, ele tentou, a gente até viu na semana passada sobre a estratégia, né? Que era da perseguição. Mas ele percebeu que isso não deu certo. E cada vez que ele matava um cristão, parecia 10, né? Então aí, o que ele fez? Ele mudou. Ele mudou agora para a concessão, né? Agora, a concessão foi uma coisa muito difícil e mais complicada para os cristãos, né? Porque ele começou a colocar costumes pagãos no conceito da igreja. E isso
o que acontece? A gente entende que, como é uma pessoa cristã, né, não vai se desvirtuar com palavra mundana, mas não foi isso que aconteceu, foi ao contrário. Realmente a palavra mundana entrou na igreja e transformou a igreja. A palavra, que era a verdade de Deus, começou a se misturar de uma forma que as pessoas não estavam compreendendo o verdadeiro evangelho. Aí não Ele, foi fácil. não, acho que faz todo sentido. E aí eu vou chamar o Eli aqui para ele tentar explicar um pouquinho que tipo de enganos começaram a entrar dentro da igreja. Você consegue falar pra gente? É bom a gente pensar na igreja primitiva, pastor. Sim? Quando a igreja, você vai lá em Atos 2, fala assim que a igreja perseverava na doutrina, né? A Uhum. igreja era unânime, a igreja era perseverante, havia coinonia na igreja. Fico pensando na igreja primitiva como uma igreja que era guiada pela verdade, e de repente Satanás agora usa meios de entrar dentro da igreja com seus enganos, e ele, que é o pai da mentira, ele introduz dentro da igreja várias heresias, idolatria, a questão do domingo, né, como um dia de guarda, que na verdade não seria correto. Mas, assim, o que eu acho interessante é que ele entrou de forma sorrateira, ele foi entrando devagarzinho, e a igreja foi dando algumas concessões, abrindo algumas brechas, né, e ele foi introduzindo ali as ideologias, as filosofias dele. E é interessante que eu estava vendo essa semana um filme lançado agora pela Disney, e até a lição fala de São João 8,32, né? Conhecereis a Uhum. verdade vos libertará. E um Uhum. chavão que apareceu no meio do desenho, assim, lançado pela Disney, diz assim: eu conheci a verdade e a verdade não me libertou. Me chamou a atenção isso, falei, nossa, um desenho falando que ela conheceu a verdade e a verdade não libertou. E se Jesus é a verdade e Satanás é a mentira, se a igreja começou dando liberdade, dando essas introdução a Satanás introduzir essas mentiras, como a igreja foi fragilizando, né, com Uhum. essas teorias que foi entrando na igreja, porque a Bíblia é verdade, a palavra de Deus é verdade, de repente Satanás começa a introduzir ali algumas mentiras, meias verdades, Sim. que Normalmente fantasiadas de coisas bonitinhas, né? Coisas legais, de aceitação, acolhimento. E não tá certo, não tá errado, né? A gente acolher, a gente aceitar as pessoas, só depende do que nós podemos aceitar, né? Porque a nossa primeira regra tá aqui, né? Na minha imagem aqui, ó. É a Bíblia, a Sim. palavra de Deus. Se eu tenho colocado alguma outra coisa, tô errado. Quer ver? A lição de segunda-feira, ela já trouxe um texto que eu acho que é muito legal para a gente puxar aqui, e eu acho que essa aqui poderia ser a nosso próximo comentário. Quer ver, ó? Atos no capítulo 20, os versos 27 até o verso 32. Eu não vou ler todo o texto, eu vou ler a partir do verso 29. No 29 eu leio assim, ó. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E ele não estava falando, aqui é o apóstolo Paulo dizendo, né? Ele não estava falando sobre alguém que vinha para matar, mas alguém que vinha para confundir. Olha só o verso 30. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Por isso vigiem, verso 31. Lembrem-se que durante 3 anos jamais eu cessei de advertir cada um de vocês disso, de noite e de dia e com lágrimas. E aí ele diz, né, agora entrego vocês a Deus e tal. Seguir só o que a Bíblia fala é o essencial pra gente, não é isso? Eu acho É que verdade. não tem outro caminho. Na verdade, não é eu acho, não existe outro caminho. Verdade. Quando o eu pego a apóstolo, Bíblia, a palavra de Deus, eu tenho a resposta certa. É isso que a gente aprende a partir das palavras inspiradas. E agora, esse tipo de doutrina falsa, infelizmente, ela pode acabar tentando entrar na nossa vida, né? Na nossa igreja. Não é isso, É Fábio? verdade. Você ia comentar aí? Com certeza, sim, sim, pastor. Inclusive, nós e num todo o povo, né, cristão, líderes Uhum. especificamente, tem que ter cuidado com pequenas concessões em Uhum. alguns pontos fora do contexto bíblico aí, que podem levar heresias para dentro, né, Uhum. da casa de Deus. E Jesus nos falou, né, e nos orienta a sempre estar vigilante, orando, porque esses lobos vorazes querem realmente, o próprio Satanás,
nos devorar. E os indagadores, pessoas que indagam, lembrando aqui de um período na igreja onde foi levantado questionamentos sobre a pessoa do Espírito Santo, muitos de vocês até viveram isso, eu vi o final desse período, acompanhei, num processo onde muitas pessoas saíram, algumas retomaram o caminho, outras abriram até outras igrejas por aí, e começaram a levar, criar novas doutrinas, dentro daquilo que eles acreditavam, até fora de contexto mesmo, e eu penso num perigo ainda maior, numa geração que estamos vivendo, de influenciadores. Uma pessoa que tem muita influência, ela levanta uma doutrina que está fora da Bíblia, então, pela influência dela, um filósofo, isso a gente vai ver no decorrer da lição aí, pessoas importantes, influencia muitas pessoas a seguir essas doutrinas falsas. Temos que ter muito cuidado com isso. Interessante, né? O Fábio colocou aqui um ponto legal, porque algumas pessoas, por causa do zelo que elas têm, por causa do cuidado excessivo, acabam trazendo coisas que não estão na palavra. Ele citou aqui um dos grupos que, infelizmente, de vez em quando a gente se encontra por aqui, que são aqueles que olham para Deus e entendem que só existe um Deus, como a Bíblia fala, só que por causa disso eles tiram uma das pessoas da divindade, que é Deus Espírito Santo, que é citado na Bíblia, que ele é identificado na Bíblia. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu vou só entrar em um dos pontos aqui, eu já vou passar para o Manuel, que estava pedindo a palavra ali. Eu lembro que na história, né? Na história a gente encontra aqui que no século IV e no século V, se eu não estou enganado, 300 e 400, a igreja cristã que existia, que é agora absorvida pelo império, ou seja, o imperador Constantino, você deve se lembrar dessa palavra, desse nome, ele absorve a igreja e agora ele começa a impor sobre a igreja algumas coisas que ele tinha costume de fazer. Uma delas era adorar no dia do sol. E aí existe o dia de guarda, que até hoje se guarda em muitas igrejas por aí, que é o domingo. Mas a Bíblia nunca fala sobre guardar o domingo. É interessante, né, que a gente não para pensar nisso, mas se eu me lembrar de uma das línguas que tem muito a ver lá com a língua grega, que é a língua inglesa, eu ainda encontro até hoje o resquício no nome do dia domingo, Sunday, o dia do sol. Entende? E por que é o dia do sol? Porque era o dia de adoração de Constantino. Outras mentiras que entraram para a igreja começam, por exemplo, com você dizer assim, quando a pessoa morre, ela não vai descansar, como a Bíblia fala, mas na verdade ela vira uma estrelinha, ela já vai morar com Jesus lá no céu, ela está num lugar melhor. São falsas doutrinas, coisas que a Bíblia não fala, e claramente a gente precisa dizer isso, porque infelizmente muita gente tem sido enganado por causa disso. Irmão Manuel, você ia falar agora? Por favor. Eu só ia completar aquilo que o Fábio falou, né, e o que Paulo também tinha captado em Atos 20, que o senhor comentou aí. Porque Jesus, então, ele já previa que, com o tempo, as doutrinas cristãs iriam se diluir, né, ia se misturar com os conceitos errados, e foi isso que aconteceu. Mas, na história, aí do primeiro século, a gente percebe essa tendência, né, para um movimento mais herético, né, do que por dentro do cristianismo. Embora teve reações também para que as doutrinas permanecessem como Jesus e os apóstolos ensinaram, né? Então, o apóstolo Paulo diz bem em 2 Tessalonicenses 2,7 que o ministério da iniquidade já está em ação, né? Ele diz que já estava trabalhando. Aí surge nesse período várias heresias, a mudança, por exemplo, dos 10 mandamentos, né, da lei de Deus, que o senhor estava comentando sobre o sábado. Ele retirou o segundo mandamento e ficou só 9. Né? Então, eles pegaram o último mandamento e dividiram em duas partes, e mudou o dia de repouso, que seria do sábado para o domingo. Né? A grande verdade é que o inimigo trabalha para que as pessoas fiquem cegas ao entendimento. Ele tem uma batalha pela mente da gente, né? Pela minha mente, pela sua mente, né? E o texto bíblico diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a luta e a batalha, o grande conflito é aqui na nossa mente, né? A luta está aqui, né?
Então, é onde direciona a gente o caminho, né? O conceito das coisas, porque nós, seres humanos, temos, não vou falar todos, aquele que tem o conhecimento é uma coisa, mas tem outros que vai muito pelas suas ideias, Sim. né? É muito no eu acho, né? É muito no que está na minha cabeça. Esquece que a direção é do Espírito Santo, não é Uhum. nossa, né? Então tem muito disso, pastor. Legal. Eu vou chamar o Eli aqui e vou perguntar para ele agora, que ele está quietinho ó, no canto, então tem que mexer porque ele está quietinho. É assim, ó. Tem alguns textos bíblicos que trazem para a gente qual é a nossa única solução frente a esse tipo de comportamento do inimigo, né? De colocar a gente à prova com doutrinas falsas e tal. Você consegue ver para mim aí algum desses textos? Consegue citar um deles? Se não, eu te digo um para você ler aqui comigo. Vai lá. Não tem. São João 17, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Perfeito. Atos. Eu queria mencionar aí, dentro do que foi comentado, que quando Paulo orientou Timóteo, na primeira e segunda carta de Timóteo, ele escreveu no capítulo 4, nas duas cartas, ele falou assim para ele tomar cuidado, que nos últimos dias teriam falsas teorias dentro da igreja. Eu fui pensando que Paulo já falava aquele tempo. Jesus, quando ele mandou os discípulos, ele falou assim, toma cuidado, porque eu não mando vocês, eu mando vocês entre lobos vorazes. Então, assim, já estava previsto essa situação. Então, assim, nós hoje somos protegidos pela palavra de Deus. Quando Jesus fez a oração sacerdotal lá, no capítulo 17, ele orou pelos discípulos, mas ele falou assim, não peço somente por esses, mas por aqueles que hão de acreditar. E santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, ou seja, a ideia é de que a palavra de Deus, que é toda, né? A gente não pode falar que é só um pedaço. Eles vão falar assim que toda a Bíblia deve ser aceita como a palavra de Deus. Não é uma parte, um pedaço, não. Ela é completa. De Gênesis a Apocalipse, ela tem uma fusão de um objetivo que a lição menciona bem, assim, que é o foco, né? Jesus como início, meio e o fim de tudo. Não adianta você partir de um lado para o outro, mas se todos nós fôssemos guiados pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, nós não estaríamos na situação que nós estamos vivendo nesse mundo hoje. Mas, infelizmente, como o inimigo entrou, introduziu as falsas teorias, houve concessão da parte da igreja, ele fez tudo que ele pôde para poder desvirtuar a igreja, e hoje nós estamos nessa situação, com falsos enganos, falsas ideologias que fazem com que a igreja venha a sofrer. Mas a palavra de Deus é a base de tudo. Não existe um outro meio. Não existe um outro lugar que eu vou buscar de confiança. Não, eu posso confiar nesse livro aqui, que esse livro foi escrito por um profeta. Não, o profeta está ali, 66 livros para nós desfrutarmos do bom e do melhor dele. E não foi assim, foi um rei que escreveu. Às vezes a gente qualifica assim, foi um rei que escreveu. Parece que a gente menospreza que foi quem inspirou. A inspiração, a revelação por trás disso, né? Sim. Não, esse ponto é muito legal. E enquanto você falava, eu me lembrei de uma história aqui. Há um tempo atrás, estava trabalhando numa das igrejas e, infelizmente, a gente não faz felicidade, a gente faz isso muito pesado. Eu tive que remover uma pessoa do nosso hall de membros, né? Não quer dizer que ela para de ser amigo, não quer dizer que ela para de estar no meio da gente, mas que o que ela estava pregando não fazia parte daquilo que a gente prega. E aí, para eu fazer isso, o manual da igreja dá para a gente muitos passos. E um deles é visitar a pessoa. Pelo menos 2 vezes, né? Ter um contato pelo menos 2 vezes com essa pessoa. E eu lembro que da primeira vez que eu fui, eu cheguei lá com a minha Bíblia e perguntei, irmão, o que é que você acredita? Ele falou lá o ponto dele, não vem ao caso agora, mas era um desses pontos que a gente já citou aqui. E aí, quando ele falou sobre o ponto, eu falei assim, tá, irmão, mas e esse texto aqui? Abri minha Bíblia e mostrei, tá aqui, ó, que é a resposta. Ele, não, mas tá, esse texto aí foi alterado. Eu falei, tá bom, então deixa eu mostrar outro. Eu abri um outro texto, e esse outro aqui? Esse outro texto também fala isso daqui e quebra o seu pensamento. Não, esse texto aí também foi alterado. Aí pela terceira vez eu falei, então tá bom, tem esse outro aqui, ele é mais claro ainda, é impossível você dizer que esse texto foi alterado. Ele falou assim, não, esse também foi alterado. Aí eu fechei minha Bíblia, encostei em cima da mesa e falei assim, então tá bom, se a gente não vai usar a Bíblia de base, o que a gente vai usar? Aí ele tomou um susto, né, tipo, ué, porque a nossa base tem que ser a Bíblia. Se eu vou discutir alguma coisa na mente, no que eu penso, em como eu acho,
Aqui está o problema, e foi isso que a lição falou para a gente, né? Quarta e quinta-feira falam exatamente sobre isso, sobre a batalha que existe na nossa mente. O irmão Manuel já puxou um pouquinho por cima esse assunto. Existe uma batalha gigantesca acontecendo na nossa mente, a gente precisa ter uma base para que essa batalha aconteça. Melhor, para que a gente tenha a vitória frente a essa batalha. O problema, às vezes, é que a gente fica eu acho, não, no meu pensamento, não devia ser assim, não, devia ser daquele outro jeito. Como é que a gente tem que se posicionar? Hein, Fábio? Qual que é a nossa posição como cristãos? O que a gente tem que falar quando a batalha começa na nossa mente e a gente fica ali naquela indecisão, ou então fica no eu acho, não, é daquele outro jeito, não. Fala para mim, por favor. Bom, primeiramente a oração, né, e o Espírito Santo e o está escrito. Quando Jesus foi tentado, Boa. O inimigo foi lá e falou o seguinte: transforma essa pedra em pão e coma. E Jesus usou o está escrito. Olha, se jogue daqui, que está escrito, aos teus anjos dará de teu respeito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então a base, nesse contexto aqui, para mim, o está escrito que Jesus usou, devemos usar também para combater qualquer engano ou má interpretação de pessoas que até têm influência, né, e tem muitos influenciadores cristãos que, infelizmente, têm levado pessoas a doutrinas errôneas, fora da palavra de Deus, usadas até pelo inimigo, ou talvez, como na Idade Média, a lição fala que a igreja, com o poder do Estado, ele queria prender as pessoas na ignorância. Era proibido a leitura da Bíblia, como sabemos, as pessoas eram presas, torturadas, até mortas, se fosse contra os escritos ali, as ordens e o que era ordenado pelos sacerdotes lá da época. Então, hoje, muitos talvez querem prender as pessoas na ignorância por questões financeiras e para fazê-las se perderem também mesmo, né? Totalmente sem usar o está escrito. Aí nós, como cristãos, temos que ter esse cuidado aí para não sermos enganados, né? E não levar outros a enganos também. Sermos a luz aí para o ensino verdadeiro. Deixa, eu vou pular o Manuel rapidinho, já volto para ele, tá? Eu vou puxar o Eli aqui, porque o Eli é professor, ele é professor de profissão mesmo. Então, só para fazer uma pesquisa rápida, Eli, você dá aula em colégios públicos e particulares, pelo que eu sei, ou já deu, pelo menos. Para pensar aí, dá para a gente aquela pesquisa assim, com todo o conhecimento que você tem de anos de sala de aula. As pessoas hoje, elas querem saber mais ou menos? Elas são mais curiosas ou menos curiosas? Ele dá aula de física, tá? É quase nada. É bem legal. Na verdade, matemática e física, né? Mas assim, hoje as pessoas querem saber o superficial. Elas não querem se aprofundar. Quando você quer entrar com um conteúdo um pouco mais forte, não, professor, deixa isso aí para depois. Então, assim, a gente tem que se limitar ao que ele quer. Não o que é pedido pela instituição que você trabalha. Claro. Interessante, pelo menos para mim, e eu já tinha ideia do que ele ia responder, não que eu tinha perguntado antes, mas porque acho que é meio óbvio, na nossa comunidade, no nosso mundo que nós estamos, tudo é muito rápido, tudo é muito claro, e a gente às vezes não gasta tempo de estudar coisas que são importantes na escola, na faculdade. A gente quer tudo aquilo que é só o que eu preciso saber, é só o que eu preciso decorar, isso aqui vai cair na prova, se não for, não tô nem aí, sabe assim? E a gente acaba fazendo a mesma coisa com Deus. É aí que o inimigo aparece, é aí que o inimigo usa a nossa mente para colocar quando a gente não tem base, quando a gente não tem um negócio sólido, sabe? Uma base sólida, aí é muito fácil a gente poder escorregar, é muito fácil a gente poder cair. É assim que você percebe também, Manuel? O que você entende por isso? Eu entendo também porque, na verdade, assim, quando Satanás usou a concessão para distorcer a própria Bíblia Sagrada, aí vem, né, a graça do nosso Senhor e intervém com isso. Intervindo como? Deus usou a revelação da sua palavra como fosse uma arma, tá? Satanás ele se disfarçou como um anjo de luz, mas Deus se revelou do jeito que ele é, tá? Então, ele se revela, por exemplo, pela natureza, vamos dizer assim. Quando você observa a natureza, você é levado a reconhecer uma inteligência formadora e organizadora, maior que você, maior do que todos nós, né? O famoso Salmo
que é o Salmo 19, de 1 a 5, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e anunciam as obras de suas mãos. Ou seja, a natureza, apesar do pecado, ele ainda fala de um Deus criador, poderoso, né? Mas você tem, além disso, na sua bondade, Deus deixando um livro, que é a Bíblia Sagrada, que é a revelação da sua boa e grandiosa vontade. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora ele também se revela de forma ampla, completa, né? Que é na palavra encarnada, que é Jesus Cristo. Então é assim, pastor. Na verdade, resumindo, Satanás, ele age na nossa mente, mas para a gente se livrar disso, a gente tem que estar direcionada com a palavra de Deus. E foi o que Jesus fez lá, né? Quando o diabo atentou ele, o que ele falou? Está escrito. Né? Aí o diabo sabia que com a palavra de Deus poderiam fugir dele. Então foi isso. O Deus sempre intervém, né? Ele nunca deixou o cristão assim a ver navios, como o exemplo que o pessoal diz por aí. Então Sim. A intervenção de Deus é clara, né? Sim. Por isso que o diabo é um ser derrotado. Sim, exato. A verdade muito interessante de pensar nisso, porque a gente não está perdido. A gente não precisa se preocupar com, para onde eu vou, o que eu vou fazer, como vai ser da minha vida. A resposta está certa. De novo, eu levanto ela aqui, ó, a Bíblia Sagrada, porque é nela que eu encontro a salvação, o caminho que eu tenho que seguir. É nisso que a gente precisa se apoiar. Eu falei que a gente tinha 30 minutos, chegamos aos 30 minutos. Então, agora eu vou dividir com vocês aqui, você quiser, para você falar as últimas coisas que ainda faltaram, quem sabe fazer um apelo para a sua igreja, para o lugar onde a gente frequenta, me ajuda de forma bem rápida, mas quem sabe suas últimas palavras aí para nós podermos encerrar. Irmão Manuel, por favor, volto contigo. Eu queria até falar para a igreja, né? E pelos os ensinamentos de Jesus, nós entendemos que, primeiro, nós, irmãos, temos que estar em união, né? A união faz a força. E temos que estar baseado na palavra do Senhor. É difícil? Jesus nunca falou que ia ser fácil, né? Mas temos que crer, né? Jesus sempre falou, se crermos, tudo acontece para nós. Então, temos que entender que a base do sucesso da volta de Jesus é a nossa crença nele, né? E, para mim, a igreja, ela tem que ser baseada na palavra, né? E eu vou até vender meu peixe aqui, porque a escola sabatina é o coração da igreja, né? E é um instrumento da palavra de Deus, que poucos, às vezes, não deixam, né, para lá essa situação, mas está lá, na igreja, escola sabatina. Então, temos que se empenhar mais, né? Cuidar do coração da igreja. Então, é isso que eu queria falar para a igreja. Isso é legal, e eu vou te falar que só é o coração da igreja porque repete, insiste, fala sobre os pontos mais importantes da palavra de Deus. E é só sobre a palavra que a gente fala. É por isso que a gente fica muito feliz de participar desse momento aqui. Deixa eu puxar, Eli, por favor, sua vez, suas últimas palavras, e explica pra gente como é que a gente pode salvar dessa bagunça de conhecimento. Ajuda a gente aí. Pastor, assim, igreja, né? Eu queria fechar com um pensamento de sexta-feira que diz assim, ó, o mesmo espírito de ódio e oposição à verdade tem inspirado os inimigos de Deus em todos os tempos, e a mesma vigilância e fidelidade têm sido exigidas de seus servos. Então, assim, nós só vamos conseguir a vitória se nós estivermos vigilantes. E a palavra de Deus é a base de tudo. Não existe um outro meio, não existe uma válvula de escape. Se eu não tiver com a Bíblia para eu poder vencer, de nada eu vou conseguir. A batalha vai ser vã, uma luta que nós já vamos ter perdido, se nós não permitirmos que a Bíblia e o Espírito Santo façam a obra na nossa vida. É isso aí. Muito bom. Fábio, sua vez, por favor. Bom, eu fecho com palavras de um amigo irmão
que ele dizia assim: oração, estudo da Bíblia e testemunho, tripé espiritual. E lembrando aqui um verso da Bíblia, Mateus 22, 29, sobre as questões dos saduceus lá, ressurreições e tal, resumindo um debate, Jesus falou assim: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, meu apelo à Igreja do Jardim Gá, ao nosso distrito e aonde estiver nossos irmãos e irmãs, temos um relacionamento profundo das Escrituras, não superficial, como foi ilustrado aí na questão do estudo, que realmente as pessoas querem algo tudo muito rápido, superficial, e assim a gente pode ser enganado pelo inimigo com doutrinas falsas e não usar o está escrito e o assim diz o Senhor. Que Deus nos abençoe e um prazer novamente participar dessa classe abençoada. Amém, muito bom. Que essa classe aqui vire rotina. Sim, pode falar, Manuel. Só para concluir aqui, na escola sabatina tem o verso para memorizar, né? Então eu queria fazer uma pergunta para memorizar, tá? Assim, como não fazer concessão da fé e do compromisso com Deus? E eu vou responder: permanecer firme com Deus, permanecer firme na tua palavra, porque a tua palavra é regra de fé. Amém, isso mesmo. Permanecer firme no que Deus colocou pra gente, no que está escrito na palavra. Deus seja louvado. Eli, muito obrigado por estar aqui junto com a gente. Deus abençoe você e sua família. Irmão Manuel, muito obrigado. Que Deus abençoe você e sua família. Irmão Fábio, muito obrigado. Deus abençoe você e sua família. A gente aqui eu fiquei muito feliz, na verdade, de poder participar, de poder estar junto nesse movimento. E vamos colocando na nossa agenda, que isso aqui vai ser rotina a partir de agora, tá? Sempre essa lição, ou classes professores, ou lição de escola sabatina. Que Deus seja louvado por isso. Eu vou pedir para ele terminar com uma palavra de oração. E agora a gente, então, encerra esse nosso estudo. Que Deus abençoe você. Tenha um ótimo sábado na companhia do Senhor. Esse vídeo está sendo liberado no sábado, ou na sexta-feira à noite, né? Mas para que você aí também possa ter o contato com o Senhor. Não esquece de ler a palavra de Deus. Essa é a coisa mais importante. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra que nós temos que ter como regra de fé e prática. Deus abençoe vocês. Eli, por favor, despeça a gente em oração. Grande Deus, eterno Pai, nós agradecemos a Ti, porque tivemos a oportunidade de recapitular a lição dessa semana, que o Senhor possa trabalhar em nosso coração, que o Espírito Santo possa fixar a mensagem em nossa vida, a fim de que nós possamos ser transformados, que nós não venhamos a ser enganados por Satanás e que a nossa mente possa ser usada por Cristo Jesus. Nos abençoe e abençoe a nossa igreja. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Tchau, tchau.